Bora, Fel, siga nesse corte que eu separei da CNN, da entrevista do Romeu Tuma Jr. aí. O mano foi pra cima do Romeu, hein? Não deixou barato. Questionou bastante o presidente do Conselho do Corinthians sobre esse processo de impeachment do Augusto Melo. E saiu faísca nesse debate, hein? O mano ali ficou muito bravo. Romeu Tuma Jr. também se estressou um pouquinho. Então, após o vídeo, já comenta aí o que você achou desse corte, dessa entrevista. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Coringão. Sempre que tiver algum corte interessante, a gente posta pra vocês aqui em primeira mão, hein? Então, sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Mas, ô Tuma, vem dessa situação toda de fora, eu entendo a revolta da torcida do Corinthians, pelo menos de boa parte dela, não vou generalizar porque tem torcedores que podem discordar também, e eu concordo com boa parte aí do que a torcida tem alegado, inclusive com relação aí ao interesse desse processo de impeachment. A impressão que eu tenho vendo de fora, Tuma, é que esse processo ele é motivado por interesse político e por muita hipocrisia. Porque existe uma velocidade absurda do Conselho em tentar tirar o Augusto do comando, sendo que o próprio Conselho do Corinthians, que lá está há muito tempo, não fez a mesma coisa que o Duílio, que assinou um contrato com uma empresa que está sediada num terreno baldio. E isso sim é motivo para impeachment, porque essa empresa, além dele ter passado por cima do compliance e de uma recomendação do departamento jurídico em não assinar, ele assinou, inclusive dizendo pra gente aqui, ó, assinei porque eu tenho culhão, tá? Esse cara onerou o clube, porque se você tem uma atitude que você está sendo amparado pelo seu departamento jurídico em não fazer e você assume esse risco, você está assumindo um dolo. Pode ser eventual, mas é um dolo. A empresa deu um calote no Corinthians, esse processo na justiça, e o Corinthians pagou um salário absurdo pro Paulinho e não teve praticamente contrapartida. Eu não vi esse mesmo interesse do próprio conselho do clube em tirar o Andrés por inúmeras outras coisas que foram tão graves quanto o que eles estão alegando agora com relação ao Augusto, e mesmo assim o próprio conselho fez vistas grossas. Então agora com o Augusto Melo, eu não sei o porquê dessa velocidade toda, eles estão tentando tirar o cara. A impressão que eu tenho vendo de fora, Tuma, eu não participo de reuniões do conselho, eu não frequento o clube, mas vendo de fora, a impressão que eu tenho é que eles tomaram couro na urna, o Augusto entrou de forma democrática dentro do clube, e o próprio conselho não admitiu isso. Durante muito tempo, por exemplo, o próprio Duílio, ele assinou uma carta de confissão de dívida, faltando 3 dias para ele sair do cargo, deixando uma granada sem pino num quarto escuro, que o Corinthians está sendo processado por um monte de empresários que não cabe nem contestação. Quando você assina uma carta de confissão de dívida, o cara executa isso na justiça e já bloqueia a conta. Então, nesse ponto, Tuma, de verdade, cara, olhando assim de fora, tá? Não tem o lado A, não tem o lado B, eu tô vendo aqui, em termos até de maneira isenta, o que é certo e o que não é certo. Então eu acho que dentro desse cenário todo que o Augusto errou muito também no começo da gestão dele, praticou uma série de burrices por parte dele, colocando Rubão, uma série de incompetentes ao lado dele, que oneraram também as contas do clube. Só que vendo tudo que aconteceu posteriormente a ele, eu não vejo talvez essa movimentação toda do conselho e essa voracidade em tirar as pessoas de lá, a menos que tenha um cunho de fato político e hipócrita, porque de verdade... Qual que é a motivação do cara tirar o Augusto hoje e não querer tirar o Duílio anteriormente? Não querer tirar o Andrés Sanches anteriormente? Eu não sei, Tuma, qual que é essa pegada aí que existe no Conselho com relação a essa parte política? Não está atrelado de fato à parte política, é isso? Não, você está fazendo uma análise rasa, desculpa. Você como jornalista devia ter mais informação. Traga, é por isso que você tá aqui. Todas as atas do Conselho são públicas. Então, assim, você fez 200 falas que a gente não consegue pontuar. Se você fosse pontuando, eu ia te responder. Vamos lá. Primeiro, a motivação não é política. Acabei de falar que tem um processo que conselheiros representaram apontando fatos que derem seja o pedido do impeachment. Ele passou por todas as fases do processo e a Comissão de Ética elaborou um parecer. Então, ele está dentro da regra estatutária. Tanto que foram na Justiça e a Justiça apontou que não teve nenhuma irregularidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. O fato de haver erros no passado não significa que todo mundo está liberado para errar. Segundo, vamos lá, citar o que eu lembro, questão do Andrés. Você não lembra que nós reprovamos as contas do Andrés? Nós reprovamos as contas do Andrés. Nós pedimos, inclusive, para tirar ele do clube. E aprovar as contas do clube agora em março. Espera um pouco, deixa eu responder. Você falou meia hora aqui. Não, é que você falou que eu não deixei pontuar, eu tô pontuando para você não fugir do assunto, calma. Deixa eu responder, vou tentar lembrar tudo o que você falou. Se não deixar responder, por isso que a torcida, às vezes, ela se manifesta achando isso, porque vocês exprimem uma opinião
e não deixa a gente responder, e a pessoa vai fazendo confusão. Eu tô deixando. Mas se você não deixar eu explicar cada ponto que você falou, e assim, eu não tenho lado, eu quero explicar porque você está acusando o conselho. Eu não estou acusando o conselho. Não, você está acusando os conselheiros. O meu ponto de vista com relação Você está dizendo os conselheiros, o conselho está com pressa, não sei o que, nunca fez nada. Não, eu sou conselheiro há mais de 30 anos, eu quero explicar o que eu fiz. Eu sou, peraí, eu fiz você sim. Também fez parte, eu fiz você muito, votou na aprovação das eu contas fiz muito, eu não votei porque eu era presidente, eu sou um presidente, eu vou te explicar. Mas até o presidente ele não vota também? Ele não tem direito a voto? Mas deixa eu explicar, gente, faz uma por vez. Não, eu vou te explicar, se você não deixar eu acabar de explicar. Ok, estou esperando. Então, nós reprovamos a conta do Andrés, pedimos a expulsão dele do clube. Foi votada e o conselho não aceitou, não votou favoravelmente. O que eu fiz? Eu fui na justiça. Você deve saber disso, é público, vocês noticiaram. Ah, entendi. Então, eu fui na justiça. Calma. O Andrés era para ser expulso do clube, ele não foi. Porque o conselho deliberou por maioria que não. Isso é democracia. Político. Não, isso é interesse político. Gente, eles estão mais preocupados com o interesse político do mas eles estavam lá, quem está na situação hoje. De fato, aí pelo quem está na situação hoje também estava lá no conselho. E é por isso que eu estou falando. Mas assim, isso é motivado por interesse político. Mas você tá sendo, o conselheiro do Corinthians ele não está preocupado. Você não está sendo honesto com a questão Não, pelo contrário, quem não está sendo honesto é quem não coloca o Corinthians em primeiro plano. Não, mas eu estou colocando sempre e eu estou mantendo a minha coerência. Agora você não dá direito da gente explicar? Não, eu estou explicando. Você não deixa explicar. Tá bom, pode explicar. Você quer impor. Anota depois o que você não gosta. Você quer impor o que você acha. Eu não acho. Não, o que eu acho justo. Eu estou dizendo fatos. Ok. Você acabou de citar, aprovar as contas do Duílio. Mas quem sabe quem fez o parecer para aprovar as contas do Duílio? Quem fez? A diretoria atual, financeira. Quem indicou o atual diretor financeiro? Mas quem vota é o conselho, ou não? Não, eu estou te perguntando quem indicou, falando que as contas estavam boas para ser. Quem votou pela aprovação das contas do Duílio? Você está entrando no efeito, eu estou te falando da causa. Quem fez o parecer para aprovar as contas foi a atual gestão. Quem fez o parecer no Conselho Fiscal é gente que nós elegemos, que é da atual gestão. Então, se o Conselho aprovou, mas é democrático, não é? Se o Conselho amanhã entender que não deve destituir o Augusto, nós vamos reclamar, alguém vai reclamar, é isso que eu tenho preservado. É democracia, gente. Não tem que ser a forma que algum acha que tem que ser ou outro quer. Tem que ser o que o Conselho entender que é deliberado. Até porque assim, gente, eu sou o único cara que. Eu sou o único cara que não sou da renovação e transparência. O próprio Augusto é uma dissidência da renovação e transparência. Ele estava lá. Quando você fala eu não estava. Então, assim, quando você fala que foi o atual diretor financeiro que fez o parecer para aprovar as contas do a gestão. Aí quer dizer o seguinte, que segundo o parecer dele não tinha nada de errado. Não tinha nada de errado. Então o parecer feito pela atual gestão. Atual gestão. E aí foi o Conselho Fiscal. Recomendou pela aprovação, o CORE recomendou pela aprovação e a maioria do Conselho aprovou com base nos pareceres técnicos. Da atual gestão. Da atual gestão. E assim, mais do que isso, todos os ofícios que foram para o Conselho para investigar questões da gestão passada, nós apuramos, investigamos e respondemos dentro do Conselho, está nas atas. A atual diretoria contratou Ernest Young para investigar vários contratos. E outra, a diretoria inteira da gestão passada do Duílio e da gestão do Andrés. Não só eles, como os dois vices e toda a diretoria, inclusive os familiares. Os familiares. Eu não concordo com essa parte do familiar. Mas investigarem todos eles e as famílias. Eu estou cobrando desde o ano passado. A resposta, marcaram o dia da transparência, a semana da transparência. Isso é verdade. E assim, nós cobramos o Augusto aqui todo também. mundo cobrando. Era fevereiro, era abril, era eu estou cobrando. Peraí. Mas você está cobrando porque que não puniram as outras gestões. Eu estou cobrando a resposta da Ernest Young e do presidente que dê esse relatório. Teve algum crime cometido, algum deslize, algum erro, alguma infração administrativa das gestões passadas? O Corinthians gastou dinheiro para investigar. Que desse resultado para que a gente possa. Eu não posso falar assim, vou punir o Mano, porque eu acho que o Mano gastou muito, fez uma dívida monstruosa. Não posso fazer isso. Aí é ditadura. Eu tenho que ter, olha, o Mano cometeu um equívoco aqui, tem que apurar. Então manda para mim, nós vamos mandar para a comissão, vou mandar para a comissão de ética, vou mandar para a comissão de justiça para investigar. Então assim, você tem que ter um fato motivador. Ninguém representou para expulsar o Duílio lá, ninguém mandou, tá aqui, eu quero mandar para o Conselho de Ética, ninguém mandou. Mas é justamente esse o questionamento. Mas aí não. Por que ninguém representa contra o Duílio? Pergunta para é justamente por esse monopólio mas que dê apuração no clube a favor da renovação e transparência. Não é a favor desse ou daquele, mano. Não, se ninguém fez isso, mas mano, tem que ter, mas tá lá, nós pedimos, fizeram a investigação e ninguém dá o resultado. O que você quer que a gente faça? Exatamente isso. Mas cobra quem pagou. Mas você tem que cobrar quem pagou, como eu tenho cobrado lá. Só que eu cobro lá dentro, eu não fico na imprensa para falar.
Nós estamos cobrando o resultado da investigação da Ernest Young e a gente não tem. Se o Augusto tivesse dado o relatório da Ernest Young, a situação hoje era diferente? Claro, se tivesse algum delito, algum crime, alguma irregularidade, alguma coisa... Por que o Augusto não mostra? Não sei. Eu tenho questionado ele, o diretor financeiro dele, o diretor jurídico dele, não tem resposta. Já trocaram. E outra coisa, quando você fala de conselheiro da renovação, nós precisamos lembrar claramente, é importante deixar as coisas claras. Não é defender esse, defender aquele, mas transparência, mostrar a verdade. Quem denunciou todos esses fatos estão sendo apurados foi gente da própria gestão. Foi o Rubão, que era diretor de futebol, foi o próprio Rosala, que era diretor financeiro. Então, assim, não foi a renovação de transparência. E não estou aqui para defender eles, até porque eu sempre fui contra eles. Então, assim, quem denunciou foram gente da própria gestão. Então, mas aí que tá, turma, dentro disso que você está falando, por exemplo, o Rubão é um grande exemplo do que está acontecendo dentro do Corinthians. Foi o Rubão que fez o Augusto. Foi o Rubão que deu a força política para o Augusto vencer a eleição. E o Rubão, enquanto esteve ao lado do Augusto como diretor de futebol, ele não falou absolutamente nada. Ele começou a se pronunciar e colocar, talvez, aí o rótulo de paladino do Corinthians, depois que ele perdeu o carguinho dele. Por que ele não falou, já que ele estava dentro da gestão? Mas a culpa é do conselho? Então, mas é que tá. Você quer culpar o conselho? Eu só tô colocando o conselho dentro de um contexto no qual o Rubão representa muita gente ali dentro. Não. Cada um. O conselho não tem culpa. O Rubão, politicamente falando, ele é um cara forte dentro do Corinthians. Tudo bem, mas a culpa é do conselho. Mas é que tá, o conselho também. O conselho do Corinthians, muita gente ali dentro, vaquinha de presépio da renovação e transparência. E você sabe também disso. das outras gestões. Mas é que tá, turma, o Rubão, enquanto esteve aí no cargo, ele nunca abriu a boca pra falar nada. Foi no dia seguinte, posterior à saída dele, que ele foi retirado do cargo que ele ocupava, ele começou a falar, olha, porque é um absurdo, porque eu vou falar, eu vou fazer, não sei o quê. E aí ele começou a disparar contra o Augusto. Mas enquanto ocupava um cargo que pra ele era interessante, ele não falou nada. Assim como outras pessoas também. Então, nesse ponto, turma, você falou, a sua análise é rasa. Eu tô vendo aqui com um olhar crítico de torcedor. Eu não quis te ofender. Eu falei análise errada, porque você tá falando as coisas, só mostrar dados, eu tô te dando dados. Não, ok, mas é que tá, turma, quando você fala, qualquer conselheiro pode abrir um processo dentro do clube, eu acho que isso é errado. Porque se houvesse, de fato, um interesse, tem que ter elementos, tem que ter elementos. Mas é que tá, você falou, dentro do processo todo aí, você falou uma coisa criminal e outra coisa é o conselho dentro do clube aqui. É isso, tem que ter fatos, né? Mas é que tá, turma, o caso da Vaidebet, pra mim o Corinthians é vítima. Porque existiu o Corinthians é vítima, claro que existia um contrato ali envolvendo o Corinthians, a Vaidebet e a empresa intermediária. Se houve um repasse do Corinthians para essa empresa intermediária que era constante dentro do contrato, essa empresa estava constando ali dentro, e essa empresa fez aí um repasse para uma empresa fantasma, qual que é a culpa? A menos que provem, por exemplo, que o Augusto é o dono dessa empresa fantasma, não tem como falar, manchou a imagem do clube. O Corinthians deveria ter entrado com um processo contra a Vaidebet, porque o Corinthians também é vítima. Como é que rescindem o contrato de forma unilateral, sendo que o Corinthians também é vítima, até que se prove que alguém do Corinthians está intermediando essa situação? Por exemplo, uma diferença do caso aqui da Tausa com a Vaidebet? O Corinthians processou a Tausa. Por que não processa a Vaidebet? Então, era isso que eu ia te Corinthians é vítima. Não existe um processo contra a Vaidebet? Não existe um processo contra a Vaidebet. O próprio advogado do Corinthians, ele falou que ele tem que esperar uma conclusão do inquérito que tá na justiça para justamente... Então, mas ele falou que ele precisa desse elemento para entrar no processo. A Tausa, a Vaidebet, saiu de lá alegando que o Corinthians é culpa, descumpriu o contrato. Assim, o Corinthians, quando... Então, assim, eu concordo com você, que ninguém é bidu. Mas assim, então, os elementos que têm aparecido, o delegado tem dado entrevista, várias coisas têm aparecido. O que está sendo discutido é que esse intermediário foi colocado por alguém do Corinthians. Agora, o Corinthians, a instituição, é claro que é vítima. Precisa ver quem é que cometeu esse crime. Mas é um problema criminal. Agora, quando foi noticiado pela imprensa que o intermediário era laranja, essas coisas, imediatamente, você ficar sabendo disso, você tinha que suspender o pagamento, tirar o indivíduo de lá, não pagar mais nada e processar a empresa. Não foi feito isso. Então, assim, estou apenas te explicando. Mas nesse ponto, administrativamente. Mas o Conselho, ele tem esse poder, por exemplo, de polícia? Por mais que não seja a causa criminal. O processo lá, o inquérito está ainda ocorrendo junto com a Polícia Civil, isso pode ser judicializado pelo Ministério Público, mas pensando aqui dentro do Corinthians, a parte que cabe ao Conselho. O Conselho tem esse poder de justiça para, por exemplo, eu quero impeachar o Augusto porque tem um laranja na situação que não está nem provado que ele tem uma ligação direta. O Conselho, ele tem esse poder de justiça para empichar alguém, sendo que não existe uma condenação contra o cara? Não vou entrar no mérito da denúncia, tá? Mas assim, o que as pessoas alegam no procedimento, no processo que pede impedimento,
A própria Comissão de Justiça tinha apurado algumas coisas. É o seguinte, você tem a lei de lavagem que você tem que notificar a autoridade. Ó, descobri que eu estou pagando um cara aí, parece que o cara é laranja. Então tô avisando a autoridade, você é obrigado. Eu lembro que essa lei de lavagem, quando ela alterou, eu fiz parte dessa alteração quando eu era secretário nacional de Justiça. E o mercado do futebol entrou na lei por conta nossa, da Secretaria Nacional de Justiça. Entrou o mercado do futebol, entrou o mercado das obras de arte, entrou o mercado de pedra preciosa, entrou o mercado da imóveis, imobiliária, que você tem que fazer as notificações, depois foi regulamentado isso. Mas assim, o que se diz no procedimento contra o presidente é que ao deixar de tomar algumas providências, quando soube dos fatos, ele prejudicou o clube. Por exemplo, o caso da Pixbet, que ele tirou o contrato da Pixbet para fazer com a Vaidbet, e não pagou, e o Cuita teve um prejuízo, depois a Vaidbet saiu, enfim. Está tudo descrito claramente no processo. Não vou entrar nesse mérito, porque assim, cabe a mim manter o processo em andamento nos termos estatutários, não acusar nem defender ele. Isso não é meu papel. Então, assim, não são questões ligadas à questão policial. Se teve crime, quem cometeu o crime, que a polícia que prenda e tal. Não, sim. E aqui a infração estatária. Alguém causou prejuízo para o clube, por ação ou omissão, quem causou? E assim, pode ser um diretor, é um outro procedimento. No caso do presidente, o estatuto talvez não seja tanto maleável. Tanto que a gente tem uma reforma em andamento profunda, que fazia muitos anos que não mudava o estatuto. E eu também, como presidente do conselho, montei uma comissão que está estudando fazer várias reformas no estatuto. Tem muita coisa lá que a gente precisa mudar. Até a questão de voto. Quem vota para o presidente? A Fiel tem direito? Estamos debatendo isso. Nunca foi debatido dentro do conselho. Nunca foi debatido, sempre ficou na mídia. Porra, um clube desse, só 3, 4 mil pessoas que votam. Eu acho que isso aí não vai passar também, porque o próprio Miguel Marques, que é o presidente do CORE, ele falou que o clube é do conselheiro e do associado. Mas você tem que reconhecer, quando você ataca o conselho, que assim, porra, a gente tem feito muito trabalho legal, porque assim, isso ficava sempre na mídia. Nós trouxemos o debate lá para dentro, não foram adequado. Então eu levei para lá essa discussão, para discutir com o conselheiro e para discutir com o associado. Vocês querem? Acho importante? Então assim, nós não tivemos nenhum tipo de resistência para levar o debate lá para dentro. O problema não é levar o debate. Mas enfim. Aí é uma opinião minha. Eu fui conselheiro do Corinthians. Você foi. Nós nos conhecemos. Lutou, já passou por isso. Voltamos na época da MSI, apenas 17 votaram contra, nós votamos contra. O que me deixa preocupado e entristecido é que o conselho do Corinthians é de um nível muito ruim. O nível do conselho é muito ruim. Então esse foi agora para finalizar o vídeo. O presidente Augusto Melo, que vive um momento conturbado na carreira dentro do Coringão como presidente. Em meio às polêmicas sobre o impeachment, o mandatário do Timão falou sobre o apoio do Memphis Depay. O Conselho Deliberativo do clube tem discutido a possibilidade de Melo ser afastado, impeachmentado do cargo, sem motivos alguns. Os caras estão tentando dar um golpe a qualquer momento, a qualquer hora no Augusto Melo, coisa que não fizeram nos últimos 12, 16 anos com a renovação e transparência dentro do clube. Então, após 80 conselheiros assinaram documento de pedido de impeachment, o mandatário segue com o futuro indefinido do Corinthians. Na última sexta-feira, o presidente do Coringão concedeu entrevista e abriu o jogo sobre a situação em que envolveu o Memphis Depay em relação ao futuro no cargo. Em entrevista à Sport Record, o presidente foi questionado sobre a possibilidade de Memphis Depay deixar o Corinthians caso ele também venha deixar o Timão com o processo de impeachment. Ele acabou falando que o Memphis Depay se propôs no dia da votação do impeachment na segunda-feira e apoiar o Augusto Melo, porém Augusto falou que não precisava, que não era assunto para os jogadores se moverem no momento. Será mesmo que o Memphis Depay iria lá na votação, Então esse foi o desse celular, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão, Já deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.